A paz, queridos, estamos aqui com o projeto estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Peço a você que sente o dedo aí no like, não esqueça de também o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo, que nós vamos nos edificar hoje no texto de 1 Reis, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Reis vai falar sobre a composição do governo do rei Salomão. Isto mesmo. Salomão, ele assumiu o reinado e agora ele está organizando, compondo o seu reinado, com pessoas naturalmente da sua mais alta confiança. E o versículo 2 vai dizer, e estes eram os príncipes, quer dizer, os principais assessores que Salomão tinha. E aí vai citar aqui alguns nomes que ele escolheu para governar com ele. Bom, ele vai citar Azarias. Provavelmente Azarias era o seu primeiro-ministro, uma das pessoas mais importantes que ele tinha, ali o seu braço direito. E o texto vai identificar Azarias como sendo filho de Zadok. Zadok, nós sabemos, quem vem acompanhando os estudos sabe que Zadok era aquele sacerdote que foi fiel a Davi e foi fiel também a Salomão quando ele assumiu o governo. Depois ele vai citar Eliorefe e Aías, filho de Cisa, como secretários. Então ele pega esses dois homens e coloca como secretários no seu governo. Secretário naquela época era uma espécie de chanceleres, né, por conta do crescimento do reino. O reino de Salomão estava crescendo bastante, ele fez muitas alianças com grandes reinos ali ao seu redor e ele precisava desses homens para fazerem as relações comerciais, diplomáticas com essas nações, e ele escolhe esses dois homens da sua confiança. Depois ele vai citar Josafá, filho de Ailude, e coloca Josafá como cronista. Quem era o cronista? O cronista é aquele camarada que vai registrar as atas, as atividades diárias, é o historiador, é o camarada que registra as leis determinadas pelo rei, ou leis que já haviam, que o rei precisa observar. Então, tem um papel muito importante ali no reino, o Josafá. Outro da sua extrema confiança é o Benaia. O Benaia, a gente vem falando bastante do Benaia, e ele vai colocar o Benaia como o chefe do comando geral do seu exército. Lembra, Benaia, o nobre? Ele mesmo. Ele assume como o comandante geral do exército de Salomão, que eu vou lhe dizer, era um grande exército, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Se não nesse capítulo, no próxima quinta-feira, você vai ver o tamanho do exército de Salomão. Filho de Joiada, então ele coloca sobre o exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes, mas aqui eu quero fazer uma observação, porque o Abiatar, ele, embora tenha o seu nome registrado aqui, no capítulo 4, o Abiatar ele não está ativo no sacerdócio, ele foi afastado, tá? E quem está na atividade aqui é somente o Zadok, mas ele tem o seu nome aqui no registro, porque ele ainda é um sacerdote, só não está na atividade porque ele foi afastado por ter apoiado o Adonias, irmão de Salomão, naquela tentativa de rebelião. E depois um outro Azarias, do versículo 5, tá? Não é o mesmo Azarias, o primeiro-ministro, é um outro Azarias, que ele vai colocar como chefe dos governadores distritais e das províncias. Então você tinha um reino, o reino de Salomão, um reino muito grande, que se estendia até o rio Eufrates, até o mar Mediterrâneo, que se estendia até os limites com o Egito e até o norte no Líbano, um reino muito grande, e você tinha governadores distritais, de regiões, de províncias. E o Azarias, ele era o chefe desses governadores distritais, filho de Natã. Que Natã é esse? Aquele mesmo Natã, o profeta, aquele que foi lá e confrontou Davi no seu pecado. Então, o Salomão,
ele coloca o filho do profeta Natã para ser esse chefe. E sobre os provedores, e Zabude também é um administrador dos bens de Salomão. Imagina você administrar os bens de Salomão. Tem que ser uma pessoa de extrema confiança, porque Salomão tinha muitos bens mesmo. Então, Zabude, ele é colocado como administrador dos bens de Salomão, também filho de Natã, o profeta. Você vê como a confiança, né, que Salomão tinha nos filhos do profeta Natã, que ele coloca, né, os seus filhos em dois cargos assim muito importantes. Então, esse Zabude, ele vai ser chamado aqui em algumas traduções como oficial-mor, isto é, inclusive acrescenta, amigo do rei. Quer dizer, ele é responsável pelos bens de Salomão. Versículo 6, vai aparecer o Aizar. O Aizar é um mordomo. Ué, mas já não tem um administrador, que também é um mordomo? Sim, mas um vai administrar os bens. E o Aizar, ele é um mordomo, mas é um camareiro do palácio. Ele é um mordomo ali somente do palácio, tá? Então, o Aizar, ele cuida das coisas ali somente restritas do palácio do Salomão, na verdade, onde morava Davi. E o Adonirão, o Salomão vai colocar como chefe dos trabalhadores forçados, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quem eram esses camaradas aí que saíam para trabalhar em turnos, eram 30 mil trabalhadores que se dividiam em 3 turnos, né? Iam 10 mil, ficavam 20 mil nas suas casas, e esses 10 mil trabalhavam por um mês direto sem vir para casa. Um mês direto, sem botar o pé em casa. Tá ok? Então eles trabalhavam, depois eles retornavam, e aí é outro turno de 10 mil para trabalhar. E geralmente eles saíam ali dos territórios próximos ali, iam trabalhar para cortar árvores lá no Líbano, para trazer enfim, trabalhos forçados, né? Pedras para a construção do templo, enfim, trabalhos forçados. E quem gerenciava tudo isso era o Adonirão. Inclusive, nós temos aqui um registro que vale a pena a gente ler. 1 Reis, capítulo 5, versículos 13 e 14. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi essa leva de gente, 30 mil homens, como eu acabei de falar, e os enviou ao Líbano, olha aí, cada mês 10 mil por sua vez. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre essa leva, essa massa de gente. Deu para administrar. 30 mil homens não é um trabalho tão fácil, né? Naquela época, principalmente. Então, Salomão tinha muita confiança na liderança, né, desse homem, Adonirão. Versículo 7. Tinha Salomão 12 oficiais. Esses oficiais, eles eram governadores distritais. Lembra que eu falei que o reino de Salomão, ele muito sábio, o que ele fez? Ele pegou o reino e ele dividiu o reino em 12 governos distritais, províncias, e colocou ali 12 homens da sua confiança. E esses homens, eles tinham uma responsabilidade de cada mês, um distrito supria a sua casa, supria as suas necessidades do palácio, necessidades dos seus trabalhadores, da sua corte, necessidades dos seus animais, dos seus cavalos que ele tinha de guerra, tá? Dos seus cavaleiros, enfim, de todo o aparato, tá? Que Salomão tinha. Então, tudo isso precisava ser sustentado, mantido. E quem é que mantinha isso? Esses governadores distritais, tá? Que a partir das suas colheitas, daquilo que eles produziam em determinadas regiões que eles cuidavam, então eles tiravam parte desse lucro, tá? E enviavam para o sustento do reino de Salomão. Então, cada mês, um governador distrital
ficava com essa responsabilidade. E olha, era tanta abundância do que enviavam para Salomão, que Salomão chegava a ter cidades armazéns. Como assim cidade armazéns? Ele tinha cidades que eram só de armazenagem de bens, de produtos, entendeu? Para ele poder guardar, né, armazenar as coisas que ele recebia para administrar e manter o seu reinado. E agora vai vir a relação desses governadores distritais. E ele vai dizer o primeiro, Ben-Ur. Ben-Ur, quando você vê a palavra assim, Ben quer dizer filho, tá? Ben-Ur, filho de Ur. Nas montanhas de Efraim, esse era um governador distrital, que ele governava ali, nessa região das montanhas de Efraim. Então, tudo que era produzido nas montanhas de Efraim, esse Ben-Ur, uma vez por ano, ele tinha que sustentar, né, durante um mês, tá ok? Esse aparato do reinado de Salomão. Um outro era o Ben-Dequer, que ficou sobre o governo das cidades de Macais, Saalbim, Bet-Semes, Elom, Bet-Hanã. Então, ele também era governador dessa região, desse distrito, né, que abarcava essas cidades. E a mesma coisa, uma vez por mês, era a vez dele de mandar os suprimentos daquele mês. Depois tinha o Ben-Ezed, que também tinha lá a sua região, Socó e toda a terra de Efer. Tá? Então, ele tinha que tirar o suprimento daquela região, e no mês que ele era responsável, ele enviava os suprimentos lá para o rei Salomão. Outro era o Ben-Abinadab. Ben-Abinadab, isto é, filho de Abinadab, provavelmente esse governador aqui, distrital, ele era o filho de Abinadab, irmão de Davi. Nesse caso, ele era primo de Salomão. Salomão colocou ele também como governador distrital da região de Dor. Região de Dor é aquela costa do mar Mediterrâneo, que fica abaixo ali da parte mais alta do Monte Carmelo. Então, uma região que eu estive lá, e eu subi o Monte Carmelo, e lá do Monte Carmelo você consegue ver, né, que é uma área muito fértil mesmo, ó, top. Então, ele ficou responsável por governar aquela região, e dali ele tirava, uma vez por mês, né, o sustento para o reinado de Salomão. E tem um detalhe aqui no texto, versículo 11, ele casou com a prima, tá, ok? Que era filha de Salomão, chamada Tafate. Então, esse Ben-Abinadab, que provavelmente ele era sobrinho de Davi, filho de Abinadab, irmão de Davi, ele casou-se com a filha de Salomão, tá? E era governador dessa riquíssima região ali na costa do mar Mediterrâneo. Um outro governador era o Baana. O Baana, provavelmente irmão de Josafá, que era o cronista, lembra que eu citei lá na frente a composição do governo de Salomão? Tinha um cronista. O Baana era irmão do Josafá, também filho de Ailude. Ele tinha Taanak. Taanak era a planície de Gigiael, que se estendia até o Jordão, que também é uma região fértil, né? Então, uma boa região para você produzir, e uma vez por mês ele ficava com a responsabilidade de enviar também, né, o sustento naquele mês. Eram turnos, né? Então, ele enviava. E Meguido também era uma região também muito fértil, e toda Bet-Sean está junto a Zaretã, enfim, toda aquela região ali ficava por conta de Baana. Quem mais? O Ben-Geber. O Ben-Geber, ele ficou como governador distrital da região de Ramot-Gileade, lá na tribo de Gade. Ele tinha as aldeias de Jair. As aldeias de Jair. Lembra das aldeias de Jair? Jair, filho de Manassés, que conquistou 60 vilas ou aldeias. Isso está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 14, e também em Josué, capítulo 13, versículo 30.
tá? Então, Jair ele conquistou toda essa região e, passado o tempo, naturalmente, agora essa região está sob domínio de Salomão, debaixo do governo de Salomão, e Salomão coloca Ben-Geber para governador distrital desta região. São cidades fortificadas, com muros, com ferros de cobre, quer dizer, é uma região estruturada, tá? E Ben-Geber é um governador que vai ficar responsável por essa região, tá? Que lá no passado foram as vilas de Jair, filho de Manassés, e ele dali vai colher também o sustento, né, a manutenção mensal do rei Salomão. Outro é o Ainadab, filho de Ido, que ele vai ficar com uma região distrital muito conhecida por todos nós, que chama-se Manaim. Você sabe o que quer dizer Manaim? Manaim quer dizer 2 acampamentos. E quando a gente fala em Manaim, é claro que você lembra o que aconteceu em Manaim. Manaim, irmão, foi onde Jacó, né, se agarrou ao anjo do Senhor, né? Alguns dizem que ele lutou com o anjo do Senhor e não deixou o anjo do Senhor voltar para o céu sem antes liberar sobre ele a bênção, né? A grande bênção. Então, ali naquela região do Manaim, que chama-se Manaim porque Jacó chamou aquela região de Manaim, acampamento de Deus, tá? Ali no rio Jaboque, onde Deus pegou Jacó sozinho e teve aquele encontro com ele face a face, o anjo do Senhor, que alguns inclusive afirmam que esse anjo do Senhor era uma teofania, uma presença, né? Uma aparição, vamos dizer assim, pessoal, né, em forma humana, do próprio Senhor Jesus Cristo, que teve esse encontro face a face com Jacó. Então Jacó chama aquela região de Manaim. Manaim vai crescer, vai se tornar uma grande cidade, e quem vai governar esta região ali é o Ainadab, e dali ele vai tirar suprimentos uma vez por mês, no ano, para o sustento de Salomão. Um outro governador distrital é o Aimaas. Aimaas, de acordo com 2 Samuel 15, 27, ele também é filho de Zadok, o sacerdote fiel que ficou o tempo todo ali do lado de Davi e, naturalmente, também de Salomão. Então você vê que Salomão está se cercando de pessoas da mais alta confiança. Da mais alta confiança. Só tem um aqui que eu vou questionar e vou pedir você para colocar nos comentários, tá? Se esse questionamento está certo ou não. Mas os outros todos é de alta confiança, tá ok? Mas o Aimaas, ele vai ficar ali naquela região de Naftali, da tribo de Naftali, e ele também vai se casar com uma das filhas de Salomão, uma mulher chamada Bazemate. Bazemate. Olha, são nomes lindos, tá? Para você ir colocando aí no seu filho, na sua filha, vai aproveitando esses nomes, tá bom? São sugestões maravilhosas. Já pensou você chamar a sua filha de Bazemate? É a filha de Salomão, irmão, né? E tem também a Baaná. Baaná foi um governador, filho de Uzai. Amados, Uzai foi um grande amigo e, por que não dizer, um grande conselheiro de Davi. Uzai foi aquele que ajudou Davi quando ele fugiu da rebelião de Absalão, que ele teve que fugir às pressas, lembra? E Uzai quis fugir com ele. Mas aí o Davi disse assim, não, Uzai, fica, porque você vai ser aquele que vai me ajudar passando informações das movimentações de Absalão, você manda informações, que eu vou estar escondido no deserto, e você me passa as informações. Pois é, irmãos. Então, agora Salomão, honrando essa fidelidade de Uzai, ele pega o filho de Uzai, chamado Baaná, e coloca como governador distrital daquelas regiões da tribo de Azer, né, ali na cidade de Alote. Tá ok? Então você vê que Salomão está colocando pessoas, fiéis. Outro governador distrital é o Josafá, filho de Parua.
que ele vai colocar lá nas regiões da tribo de Issacar. Agora, esse aqui, se é o que a gente está pensando, versículo 18, ele coloca como governador o Simei. Será que esse Simei aqui é o Simei que amaldiçoou Davi quando Davi estava fugindo de Jerusalém contra o filho Absalão? E o Simei começou a jogar pedra nele, amaldiçoar. E depois que Davi voltou a Jerusalém, que seu exército venceu o exército de Absalão, Davi o perdoou. Simei foi lá, pediu perdão, né, disse que fez besteira, que não poderia ter amaldiçoado Davi. E aí Davi disse o seguinte: olha, eu vou te perdoar, eu não vou te matar. E depois Davi, quase na sua morte, antes da sua morte, ele diz para o seu filho Salomão: olha, cuidado com Simei, cuidado com Simei. Eu fiz um juramento de não matá-lo, mas você não está nesse juramento, não. O juramento era meu. Agora você faz com ele segundo a sabedoria que Deus te der. E aí, se esse Simei é o mesmo Simei, e ele ele é filho de Elá em Benjamim, Benjamim é a região onde está a cidade de Jerusalém, certo? Bom, então, o que nós podemos entender se for o mesmo Simei? É que Salomão ficou com o Simei pertinho dele ali. Então, Salomão tinha uma sabedoria tal, se é o mesmo Simei que nós estamos falando, do seguinte: eu vou deixar esse cara perto de mim, ok? Aqui eu tenho ele na minha vista, então vou botar ele como governador distrital, tá? Para ele cuidar dessas terras aqui, dessa região de Benjamim. Ele vai ter que me servir, né, com o lucro das terras uma vez por mês, no meu palácio, e eu vou ter ele por perto, porque ele não pode sair daqui, ele tem uma ordem que ele não pode sair da região, tudo bem? E aí ele fica pertinho, porque a melhor coisa que tem é você manter o seu inimigo perto, tá? Tem gente que quer o inimigo longe. Não, não, irmão. Tem o seu inimigo por perto. Quanto mais perto, melhor. Porque aí você, ó, pode ter ele na sua vista. E o Salomão não era nada bobo. Pode ser. Coloca nos comentários aí, tá bom? A menos que você descubra que esse Simei é outro Simei. Mas até então, esse Simei pode ser aquele Simei mesmo. E, finalmente, o Geber, filho de Uri, que vai ser governador distrital nas terras de Gileade, terra de Sion, rei dos amorreus, de Og, rei de Bazã, terra boa também, né? E só uma guarnição havia naquela terra. Então a responsabilidade de Geber era muito grande. E, enfim, eram, pois, os de Judá. E aí, terminando essa relação dos governadores distritais, o texto vai dizer que o povo estava vivendo em paz, irmãos, debaixo dessa organização de Salomão. Tinha uma sabedoria fantástica que ele recebeu de Deus. Ele organizou tudo e, por conta disso, é claro, o povo desfrutava, né, de uma paz, de uma segurança muito grande. Né? O versículo 20 vai falar sobre isso, que o povo de Judá e Israel, né, agora juntos, né, crescia como a areia do mar, comendo, bebendo e se alegrando. E o versículo 21 vai afirmar que governava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio. Que rio é esse? Rio Jordão? Que Rio Jordão o quê, meu irmão? Desde o rio Eufrates, lá do Mediterrâneo, até o mar Mediterrâneo. Todos esses pequenos reinos em torno ali de Israel, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, eram tributários do povo do reino de Israel, tá ok? Até a terra dos filisteus, até ao termo do Egito. O Egito era tributário de Israel? Não, o Egito não era tributário, porque o Egito era uma grande nação. No Egito eles eram aliados, mas Salomão governava até a divisa do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E era, pois, o provimento de Salomão a cada dia. Olha só, irmãos, a cada dia, né, com esses governadores distritais, com esses presentes que ele recebia. Imagina, ele recebia todo dia
30 tonéis de flor de farinha, aquela farinha refinada, de melhor categoria, 60 tonéis de farinha comuns, 10 bois cevados, gordos, 20 bois de pasto por dia, 100 carneiros, veados, cabras montesas, corços, aves cevadas, enfim. Estudiosos calculam, irmãos, que havia aproximadamente, sabe quantas pessoas na corte, só na corte do Palácio de Salomão, servindo a ele? 14 mil pessoas. Então tinha que sustentar todo esse povo aí. Então ele dominava toda essa região, do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, até Gaza, na divisa com o Egito, e tinha todo esse governo enorme. Versículo 25, e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, né, desde Dan até Beceba, quer dizer, em todo Israel. E por que debaixo da sua figueira, debaixo da sua videira? Porque o povo, na sua segurança, sem guerra com ninguém, podia se assentar debaixo das árvorezinhas que eram espalhadas ali na cidade e poder conversar, se assentar, né, em paz e em segurança. Ok? E finalizando, caminhando aqui, Salomão tinha 40 mil estrebarias de cavalos para os seus carros, que ele distribuía, né, em Jerusalém e também em cidades estratégicas, conforme está escrito lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 19, que ele tinha cidades onde ele guardava, né, distribuindo as suas guarnições de cavaleiros e estribarias de cavalos, naturalmente, estrategicamente preparado para a guerra, né? E 12 mil cavaleiros, 12 mil cavaleiros. E provinham para Salomão não só para a corte, mas também, versículo 28, o pessoal trazia cevada, palha para os cavalos que ele tinha de raça, os corcéis que ele tinha, tá? Então tudo isso tinha que ser provido. E finalmente vai dizer assim, e o Deus de Salomão dava a ele sabedoria, entendimento, largueza de coração, e que ele era o maior de todos em sabedoria do Oriente, isto é, dos árabes, caldeus, dos persas, tá? Que a sabedoria dele era conhecida mais do que os egípcios. Que é isso? Os egípcios. Os egípcios eram a sede do conhecimento das ciências. Sim, versículo 31. Mais sábios do que os homens de Etã. O Etã é da família de Merari, irmãos. 1 Crônicas 6:44. Mais sábios do que Emã. 1 Crônicas 15, 17 e 19. Emã era chefe do músico do templo. E os profetas do rei. 1 Crônicas 25, 5. Mais sábios do que Calcol e Darda, filhos de Maol, que esses eu pesquisei e não descobri quem são esses camaradas, mas eles muito sábios, né? Olha, e finalizando, o texto diz que Salomão disse 3.000 provérbios e só de cânticos foram 1.005 cânticos que ele fez. Inclusive, nós temos na Bíblia aqui o Cântico dos Cânticos, que também chamamos de Cantares de Salomão. Ele escreveu salmos. Sabia que o Salmo 72 e o famoso Salmo 127, né? O famoso Salmo 127, né? Foi ele quem escreveu, irmãos. Lê só o primeiro versículo, você vai lembrar, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo foi Salmo de Salomão, Salmo 127. Fora alguns outros que não tem autor, que pode ter sido escrito por ele também. E finalizando, diz que ele era entendido em botânica, em árvores, biólogo, em animais, todo tipo de animais, aves, répteis, peixes, e todos os povos de todas as regiões vinham para ouvir sobre a sua sabedoria, porque Deus era com ele. Deus te abençoe com esse estudo e saiba que se você andar no Senhor, meu irmão, as bênçãos do Senhor te alcançarão e você será uma referência de Deus para todos os povos. Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira. Paz.